Bom dia, hoje é dia 1º de junho de 2020, né? Estamos aqui mais uma vez nessa conversa extremamente interessante e importante sobre questões geopolíticas, né? Economia global, né? Questão socioeconômica, socioambiental. E aí, né, eu, professor Rogério Gonçalves, professor Alisson Riceto e professor Ivan Mendes. Hoje nós vamos falar sobre as questões ligadas à geopolítica, como nós havíamos prometido na semana passada, discutindo aí o papel das potências no cenário global, quais são as perspectivas futuras e, sobretudo, né, como fica aí o arranjo, né, desse tabuleiro complexo, né, do cenário geopolítico. Tá? Nós estamos falando aí de um momento complicado, né? Nós estamos com quase 30 mil mortos no Brasil já, né, confirmados ontem. Nós tivemos 29.341 mortos, né? E uma situação galopante, né? Uma situação parece que descontrolada, né? Entre outros cenários. Mas aí, para isso, eu gostaria que os nossos professores falassem um pouquinho, né? Vamos começar aqui. Bom dia, professor Mendes. Bom dia, professor Alisson. Vamos começar falando aí sobre essa questão geopolítica global e o Brasil nesse cenário, né? Bom dia, Doutor Rogério. Mendes. Bom dia, Mendes. Bom dia, bom dia. Vamos lá, começa para nós falando um pouquinho desse cenário. Nós até fizemos essa discussão outro dia de forma muito rápida, né? Vamos retomar essa discussão histórica e atual. Professor Mendes. Bom dia a todos. A gente está vivendo uma transição histórica, né? Do ponto de vista geopolítico, porque é absolutamente inquestionável a ascensão da China, né? Como uma potência global, né? E essa potência global, ela vinha se despontando nas últimas décadas economicamente. E essa nova potência global, a China, ela vem se destacando agora também do ponto de vista do soft power, né? Que é um poder, um tipo de poder que não é exatamente exercido com base na repressão, na forma de dissuasão, ameaçando com invasões, com bombas e com guerras, né? Os países a se curvarem aos seus interesses. A posição da China hoje me parece que é uma nova forma de inserção no mundo, né? Que é uma forma da cooperação. Não digo que ela seja predisposta apenas a ajudar os outros nessa parceria no combate, por exemplo, ao coronavírus, que realmente é o que ela tem feito, né? Semanas atrás, só para os Estados Unidos, ela doou 500 mil testes para a Covid-19, né? Então, essa é uma atuação, é uma forma de atuação nova que os estrategistas, os estudiosos da geopolítica já vem chamando de soft power. E esse tipo de inserção global, né, que não recorre às armas, à repressão, às sanções econômicas, que é uma forma muito violenta, né, de fazer os países se curvarem aos interesses americanos, né, o que eles fizeram com Cuba, o embargo econômico a Cuba, ao Irã, à Venezuela, né, que não deixa de ser uma coisa criminosa, porque mata as pessoas. Por que mata as pessoas? Porque esses países ficam impossibilitados, por exemplo, de comprar combustível e comida e remédio, né? A China parte por uma outra forma de inserção e tem sido muito rápida essa forma de inserção, que mostrou, por outro lado, uma superpotência. Todo mundo sabe que a grande potência militar e econômica do mundo são os Estados Unidos. Mostrou essa potência vulnerável, né? Por quê? De um lado, ela tem um aparato militar que talvez só tenha paralelo na Rússia, né? Talvez a Rússia tenha até uma superioridade nesse aspecto, mas, por outro lado, tem mostrado uma vulnerabilidade muito grande, por exemplo, internamente. Um país que se desindustrializou nas últimas décadas, um país que abdicou da ciência, uma ciência voltada para os interesses sociais, né? Por exemplo, na busca
de uma medicina preventiva, desenvolvendo vacinas, por exemplo, né? Então, um país que fica nu com essa crise. Ele se mostra fragilizado, né? Porque é uma potência e, paradoxalmente, não consegue tratar do seu próprio povo, que grande parte dele, aliás, não tem condições financeiras para pagar nem o teste do coronavírus, muito menos ter um atendimento médico hospitalar, porque lá é tudo privado, né? Ou você tem dinheiro e se trata, ou você não tem dinheiro e fica à mercê, né, do Deus dará, literalmente. Muitos morrem porque não têm condições de ter o atendimento adequado. E a China mostra uma outra postura que acaba despertando, né, o olhar mundial, né, para uma nova possibilidade de não só de viver a vida, né, se bem que ela tem os seus próprios interesses geopolíticos, mas me parece que ela é revolucionária nesse aspecto. Ela mostra que é possível exercer uma liderança mundial noutros parâmetros, noutros referenciais que não só o militarismo. Seria o equivalente a dizer que nós estaríamos diante de uma... Eu não vou falar nem nova, né? Para não ter esse cenário aí que já foi discutido antes, em outros momentos da história, mas o cenário de uma novíssima, né, ordem mundial, professor Alisson. A China está conseguindo, nesse tabuleiro aí, ocupar um espaço, como o professor Mendes diz, né, um espaço com o soft power, né? Ele está conseguindo mostrar ao mundo uma outra realidade, porque os protestos, que serão tema de nossa conversa em outra ocasião, revelam exatamente isso que o professor Mendes falou agora, né? Então, o que seria isso? Seria um rearranjo, colocando fim àquela ordem do pós-Guerra Fria, ou é um cenário simplesmente de uma disputa pontual entre gigantes aí da economia global, professor Alisson? Bem, Rogério, bom dia, Mendes, bom dia a quem nos assiste, boa tarde, boa noite, né? Bom, seguinte, o Mendes foi muito feliz na colocação dele. A gente caminha por um sistema sinocêntrico, não há dúvida disso. Já caminhávamos há algum tempo e tudo indica que esse quadro, né, a crise do Covid-19, ele tem criado uma ruptura no momento em que os Estados Unidos mais se encontravam debilitados. Justamente aí, somado aos esforços chineses, a ideia da ascensão pacífica, né, que já é uma tônica da política externa chinesa há algum tempo. Só para a gente recordar, nos anos 90, no governo de Jiang Zemin, a China já havia lançado princípios da relação sino-africana baseados na ideia da igualdade, dos ganhos recíprocos, do respeito à soberania, da não intromissão em assuntos domésticos daqueles países, da cooperação em desenvolvimento econômico, melhoria das condições infraestruturais daqueles países. Se a gente pega mais recentemente, a gente vai pensar aí na Organização para a Cooperação de Xangai, né, no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, na participação proeminente da China nos BRICS, né, e junto ao novo Banco do Desenvolvimento, tem propósitos de financiar a reconstrução de nações, de tentar ajudar na solução de quadros de crise econômica, né? Então, na verdade, essas propostas, junto com a iniciativa Albor, né, que na verdade é a nova rota da seda, são iniciativas em que a China exerce muito bem. Ela se faz um exemplo clássico da ideia do soft power, né, que na verdade é essa ideia da influência sem a opressão, da influência pela cooperação. Né? O Mendes foi muito feliz quando ele coloca dessa maneira. Quando a gente observa o outro lado da história, a gente tem que lembrar ainda que os Estados Unidos vêm vivendo o oposto disso, né? Os Estados Unidos, nas últimas 3, 4 décadas, viram um achatamento da sua classe média, viram, na verdade, o empobrecimento da parcela mais pobre, a concentração de renda na parcela mais rica, né? Quando a gente olha, você mencionou os distúrbios, né, recentes, nos últimos 5, 6 dias nos Estados Unidos, por conta da morte de George Floyd. Na verdade, George Floyd foi só o estopim, né? Nós temos que olhar para trás e perceber que é uma sociedade em frangalhos, é uma sociedade que, na verdade, internamente vive um momento muito ruim. Ao mesmo tempo em que a China busca se aproximar das nações talvez mais afetadas junto dela, né, pelo Covid-19, a exemplo da Itália, a exemplo do Irã, a exemplo também da França, né, e até mesmo dos Estados Unidos, com iniciativas de cooperação, de harmonia, de parceria, né,
Se nós olharmos a quantidade de ajudas enviadas a esses países, a gente vai se surpreender, né? Por outro lado, os Estados Unidos comprometiam, por exemplo, Cuba a receber ajudas internacionais para o combate do SARS-CoV-2. Né? A gente vê os Estados Unidos uma retórica muito mais beligerante, muito mais agressiva, boicotando a compra de equipamentos médicos pelos seus aliados da OTAN, dentro da própria OTAN. Né? Então, a gente percebe que são dois modos operandi bem distintos e tudo aponta, né, para um cenário sinocêntrico. Se isso já vinha sendo sinalizado nas últimas décadas, o crescimento econômico chinês, junto com os avanços tecnológicos, eu diria até, muitas vezes, inacreditáveis, que a China alcançou nos últimos tempos. A automação da sua cadeia produtiva, o avanço no sistema de informática, os avanços aeroespaciais, e até mesmo no campo militar. A China hoje tem tecnologia para construir seus próprios porta-aviões. A China hoje tem tecnologia aeroespacial de ponta, que concorre facilmente com qualquer outra nação do mundo ocidental. A China dispõe de um sistema de posicionamento por satélite exclusivamente dela. Então, quando a gente imagina essas situações somado à decadência americana, na verdade, a gente vê, eu acho que a expressão é essa mesmo, Rogério, um reordenamento da nova ordem. Pode parecer redundante, mas é por aí mesmo. Nós estamos assistindo não uma mudança, né, no sistema como um todo. A nova ordem ela surge com o declínio do mundo socialista, né, e a supremacia capitalista. Nós não chegamos a esse ponto ainda, apesar dos traços ainda socialistas que a China carrega. Sua economia é voltada ao mercado, uma economia em grande medida, né, com traços capitalistas. Nós não vemos um ponto de inflexão como aquele, mas nós vemos sim um rearranjo das peças do tabuleiro de xadrez. A China não se calará diante das ofensivas americanas. A China, na verdade, outro dia eu estava vendo o site da embaixada chinesa, né, do Ministério das Relações Exteriores chinesa, melhor dizendo, tá? Colocando 27 perguntas e dando as respostas às acusações feitas pelos Estados Unidos. A ideia da pandemia, de ter sido algo planejado, coisa do tipo, essas teorias conspiratórias que, na verdade, não se sustentam, né? Então, você percebe que, apesar dela praticar o soft power, na relação com os Estados Unidos, ela tem mostrado uma postura mais agressiva, uma postura mais, digamos que, enérgica nas respostas daquele país. Nós estamos vendo, sim, um quadro de disputa por essa hegemonia e isso nos levará fatalmente à consolidação de um cenário sinocêntrico. Talvez aí na próxima década. No findar dessa próxima década, nós já teremos isso muito bem posto. Muito bom. É inevitável eu relembrar a fala de Fidel Castro, né, quando ele falava que enquanto os Estados Unidos enviam bombas para o mundo, né, para matar pessoas, Cuba enviava médicos. Né? Então é importante pensar nisso que tanto você quanto o professor Mendes citaram, né, num processo de cooperação. E aí eu vou recordar alguns pontos conceituais, né, que dentro do processo de globalização nós temos, né, 2 Cs, né, a cooperação e a competitividade. Né? Então, acho que a lógica da globalização chinesa, né, que de certa forma é um dos grandes carros-chefes da globalização atual, com a nova rota da seda chinesa, inclusive, né, com todos esses investimentos que a China tem feito no continente africano e mesmo na América Latina, sobretudo Ásia e até Europa, né, retratam muito bem isso, né, um quadro tanto de cooperação quanto de competitividade, muito embora há que se discutir o conceito de cooperação nesse contexto, né, mas isso é evidente. E a China, ela traz para nós, então, uma outra realidade, né, dentro desse contexto, desse tabuleiro aí de xadrez, que, pelo menos do ponto de vista econômico, ela tem um posicionamento muito interessante, né, o segundo PIB do planeta, e sobre a questão da nova ordem ou novo reordenamento da ordem mundial, é importante ressaltar que muita gente quis falar sobre uma nova ordem mundial depois do 11 de setembro, né? E isso não ocorreu porque não houve uma troca de poder, né? Não houve uma ascensão de uma nova potência, né? Quer dizer, a ordem, do ponto de vista da estrutura, né, geopolítica do planeta, ela continuou ainda capitaneada pela hegemonia dos Estados Unidos, né? E que arrastava suas potências secundárias da Europa. É importante sempre relembrar essas questões da Europa. E o planeta agora, nesse momento, então, que vive essa onda de transformações, de mudanças, entra num quadro de recessão ou de desaceleração que pode mudar
desaceleração econômica que pode mudar os rumos geopolíticos. Então, já uma pergunta, né? Nós estamos diante de uma desaceleração global em função do coronavírus, e isso tem gerado uma crise financeira, nós estamos diante de um quadro de estagnação, de recessão. Como é que fica esse tabuleiro aí diante desse cenário todo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, nós estamos vendo os Estados Unidos retomando seu programa espacial, isso no momento de colapso. Como é que nós enxergamos ou devemos enxergar isso? Professor Mendes, fala para nós um pouquinho sobre essas questões, né, dos posicionamentos das potências. Como é que está isso no seu entendimento? David Harvey, num artigo publicado há uns 40 dias atrás, aproximadamente, ele chamou atenção para a gravidade dessa crise, no sentido de que ela pegou em cheio, atingiu em cheio a indústria do turismo, né? Então, por exemplo, a crise de 2008, ela foi, em parte, superada, né? Sabemos muito bem que aquela crise deixou sequelas e persiste até hoje, né? Talvez o que a gente esteja vivendo hoje seja um agravamento da crise de 2008, mas naquele primeiro momento, aliás, a crise de 2007, né? Os primeiros indícios daquela crise ocorrem em 2007, né? E o mundo rico, de uma certa forma, conseguiu enfrentar aquela crise por meio das atividades ligadas ao turismo. Então, as viagens aéreas, os hotéis, os eventos esportivos, turísticos, congressos, conferências, né? Turismo de negócios, turismo de lazer, né? Isso tudo agora está inviável, porque os aviões estão no solo, os hotéis estão fechados, tem aeroportos que há muito tempo não tem uma decolagem, enfim. Então, existe um cenário novo, né? Que me parece que esse é o ponto, né? Que o professor Beluso já fiz a menção ao Beluso, ao Luiz Gonzaga Beluso, algumas semanas atrás, aí nas nossas falas, usou o termo que o circuito capitalista, dessa vez, está interrompido, né? Então, para resgatar esse circuito capitalista, é um problema seríssimo, não é uma coisa a curto prazo, né? Tem países europeus que dependem, em grande medida, do turismo, né? A Itália, a França, a Espanha, Grécia. Mesmo Portugal, Grécia. Então, essa é uma situação nova, né? É uma situação nova. Retomar isso, simplesmente injetando trilhões de dólares no mercado financeiro, como fez o Trump, não sei se será suficiente, né? Como é que a Europa vai resgatar a sua economia? Também é uma incógnita, né? Ela que já vinha sofrendo uma desaceleração da economia há algum tempo, um esgotamento, né, do próprio capitalismo europeu. Então, nós temos uns Estados Unidos que aposta na saída da crise, injetando recursos no mercado financeiro, insuflando Wall Street. A Europa, que se mostra até, de uma certa forma, né, ela apresenta uma certa, como é que eu posso dizer, morosidade na forma de combater a crise. Então, nós temos os Estados Unidos que aposta na retomada do mercado financeiro. A Europa que tenta resguardar a sua indústria turística, reabrindo hotéis, reabrindo aeroportos, né, preocupada com a temporada do verão, que começa agora em julho. Mas eu acho que a crise é muito mais profunda, só para encerrar a minha fala, né? Para onde segue a humanidade a partir de agora é uma questão que está em aberto. E só para encerrar com mais uma referência importante, né? Nós temos o grande intelectual americano, o Chomsky, né? O Noam Chomsky. E ele fala que o momento hoje é mais grave do que da velha Guerra Fria. E nós estaremos iminente a um conflito nuclear, né? Acompanhando a crise da democracia e as mudanças climáticas. Então, são esses os 3 pontos que o Chomsky levanta. Quer dizer, uma guerra nuclear iminente, uma crise climática iminente
e uma crise democrática iminente, né? Não que elas já não estejam aí batendo as portas, mas parece que esses três aspectos aparecem nesse contexto de pandemia de uma forma muito mais agressiva e preocupante. Muito interessante, né? E nós estamos falando aí que só o dinheiro não resolve tudo, né? Pelo que o professor Mendes comenta, a situação é muito mais profunda do que só a circulação de capitais, e já é uma bolha, né? Só o dinheiro circulante no planeta já é uma bolha perigosa, né? E as crises econômicas, financeiras, elas nos revelam isso. E aí nós vamos pensar que, nesse ano, metade dos países que estão no FMI pediram ajuda para combater o coronavírus, né? Como é que você vê isso, professor Alisson? Esse cenário aí financeiro, econômico e esse cenário, né, de crise, de recessão, né, de um possível reordenamento, né, mundial. Bem, quando a gente pensa aí, eu queria só retomar rapidamente, a questão sobre o soft power chinês, né, que entra nessa questão do reordenamento, né, do rearranjo dessa nova ordem, né? Isso. Quando a gente pensa nos suprimentos enviados pela China para os países, como por exemplo a Itália, como por exemplo o Irã, como por exemplo os próprios Estados Unidos, né? Mas especificamente Itália e Irã, uma coisa me chamou a atenção e parece que não houve tanta atenção disso, né? Pela grande mídia, digamos assim. Haviam escritas nas caixas, né? Haviam inscrições nas caixas de suprimentos, frases, né, que na verdade remetiam a essa ideia da solidariedade, da cooperação. As caixas enviadas à Itália, por exemplo, havia algo mais ou menos assim: somos ondas de um mesmo mar, folhas de uma mesma árvore, flores de um mesmo jardim, né? Remetendo à ideia da solidariedade, da cooperação, da aproximação, né, pelo desenvolvimento, não pela opressão ou pela imposição das vontades de uma nação, né? Vale destacar ainda que você mencionou Cuba há pouco, e Cuba participou disso também. Cuba, ela não só envia há décadas médicos para diversos países do mundo, né, como forma de ajuda humanitária, como ela também enviou médicos à própria Itália. Exato. Veja bem, um país periférico, estrangulado pelo embargo americano, né, estabelecido desde a década de 60, é bom a gente reforçar isso, que tem um dos melhores indicadores socioeconômicos das Américas, que tem uma das menores taxas de mortalidade, uma das menores taxas de analfabetismo, e que hoje socorre um país da Europa Ocidental, uma das maiores economias da Europa, apesar de convalescido desde a crise de 2007, que a gente mencionou, que é uma das maiores economias ainda da Europa, né? Um dos berços da industrialização europeia. Então, quando a gente imagina esse cenário, a gente percebe claramente aí o rearranjo que nós estamos falando. Junto disso também, a Rússia também tem se esforçado para aparecer nesse cenário, ainda que um quadro secundário, mas tem se esforçado. Ela também tem enviado ajudas a outros países, a exemplo da Europa. E aí isso vai diretamente de encontro aos anseios chineses e russos em ganhar influência, ganhar espaços, né, de diálogo, espaços de poder dentro da Europa Ocidental, da Europa Central e Ocidental, ao mesmo tempo que do outro lado você vê o discurso raivoso, o discurso, né, digamos que de certa forma até contrário aos interesses europeus praticado pelo Donald Trump, né? Bom, o rearranjo está posto. Agora, quando é que ele termina? Quando é que a gente vai enxergar de fato a sua conclusão? Isso é um processo lento. Você citou a guerra ao terror, e lá nós já temos esse aprofundamento da postura intransigente, da postura belicista americana, né? da doutrina Bush, por exemplo, né? E a gente caminha aí, desde então, paralelo a isso, a uma ascensão econômica chinesa, uma ascensão tecnológica, que hoje chega nesse limiar, né? De poder, não diria um checkmate, mas um cheque no tabuleiro de xadrez contra os Estados Unidos da América, né? Bom, com relação à questão da Europa no meio disso tudo, né? A Europa está ensimesmada, né? A Europa, na verdade, é acuada diante de tudo isso. Até mesmo a Alemanha, um país que tem se dado tão bem no enfrentamento à pandemia, tem enfrentado grandes dificuldades. A maior companhia aérea da Alemanha está nos casos de ser estatizada, né? A companhia de aviação alemã, assim como no Canadá também, né? A maior empresa de aviação do Canadá está precisando de ajuda governamental para se manter, né? Isso vai acontecer em vários outros países do mundo. Aqueles países que tiverem a condição de fazer isso, terão que fazer. Ou é isso, ou é o desemprego em massa. E aí, quando a gente para pensar nos reflexos socioeconômicos disso, nós
tratamos disso um pouco na última conversa que tivemos, mas é bom a gente reforçar. Na medida em que você tem esse momento de estrangulamento da economia global, como o Mendes bem citou, as soluções que nós conhecíamos para o quadro de retomar a dinâmica econômica, eles já não cabem mais nesse cenário. Na verdade, o capital não suporta interrupções nos seus fluxos. A globalização do capital, o capital financeiro, o capital dos investimentos, eles, na verdade, são necessariamente providos por fluxos. Não havendo fluxos, há uma desvalorização de ativos, uma desvalorização desses investimentos e, consequentemente, a falência desses grandes capitais. Isso gera para a gente aí um efeito dominó, que é o desemprego. O desemprego vai gerar aí uma condição de sobrevivência cada vez mais degradada, cada vez pior, e isso tende a levar aos tensionamentos, tende a levar a uma ampliação dos tensionamentos no tecido social. De novo, nós precisaremos de um outro momento para discutir isso, mas o que vemos hoje nos Estados Unidos não é fruto apenas da morte daquele cidadão. Quando a gente olha para a América Latina, convulsões no Chile, convulsões aqui no Brasil, isso não é fruto apenas do quadro do Covid-19. Isso já vem de longa data. Quando você olha para o quadro de desregulamentação dos mercados, quando você olha para o cenário de redução das condições, das garantias do trabalhador, de redução da transferência da riqueza entre as parcelas mais ricas para as parcelas mais pobres, isso, na verdade, já vem de cerca de 3 ou 4 décadas, e o cenário é que vai aguçando, vai levando ao esgarçamento desse tecido social, a ponto de chegarmos a quadros de convulsões mesmo, né? Então, quando a gente pensa as respostas a essa crise, penso eu que no quadro produtivo, nós também falaremos de um rearranjo das cadeias produtivas. Haverá uma tendência a uma reespacialização dos grandes parques produtivos e uma tendência de aproximação desses parques, dessas áreas de complementação da produção. Isso levará a um rearranjo também dos postos de trabalho, uma realocação de postos de trabalho daqueles que existirem, e penso que haverá ainda uma ampliação da automação dos processos. Uma ampliação da automação que levará a um desemprego estrutural, jogando ainda mais pessoas no mercado informal. No mercado informal já tão avantajado pelas desregulamentações, trabalhadores sem garantia, trabalhadores que, na verdade, possuem rendas nos Estados Unidos hoje. Se nós olharmos a renda de um trabalhador atual, né, pela hora média ganha na indústria, ela se equivale ao que ele ganhava nos anos 80. Enquanto que a parcela 1%, os 10% mais ricos, na verdade, aumentaram, duplicaram, quase triplicaram a sua renda. A parcela mais pobre teve a sua renda congelada ou até reduzida percentualmente em alguns setores. Então, isso é a tendência com o quadro, caso nós mantenhamos essa postura que os governos têm mantido nas últimas décadas. O Mendes citou o Chomsky, ele também chama atenção para a necessidade de um novo New Deal, né? Só que um New Deal verde, um New Deal ecologicamente correto, sustentável, né? Na verdade, vamos reforçar aqui, quando a gente pensa em New Deal, não foi só uma iniciativa do governo americano. Foi uma iniciativa dos empresários junto do governo americano em aceitar uma série de atribuições, de regulamentações que melhor distribuíam a renda, que melhor distribuíam os ganhos da produção, que atenuavam a mais-valia, que atenuavam a expropriação da riqueza gerada pelos trabalhadores. Seguindo nesse caminho que nós estamos seguindo nas últimas 3, 4 décadas, com um Estado neoliberal, um Estado desregulamentador, um Estado frágil, a tendência é o esgarçamento do tecido social. A tendência são as convulsões cada vez mais marcantes. Caso contrário, nós podemos atenuar isso, mas se não, a tendência é essa. Vai ser necessário pensar que uma renda mínima social para garantir o mínimo de dignidade às pessoas num futuro não muito distante. Nós chegamos a falar de um fim de capitalismo e que realmente não seria esse o momento do fim, mas pelo menos o início de grandes transformações, né? Até a revista Isto É trouxe aí uma matéria intitulada A Nova Ordem Mundial. Nós comentávamos agora, né? A pandemia de coronavírus marca uma guinada definitiva na história da civilização. Olha que forte isso que o repórter coloca, né? E ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou ponto de inflexão, né, para uma mudança profunda. Isso aí também é extremamente interessante, né? Rendidos pelas forças da natureza, como diante de um dilúvio ou de um terremoto, nunca fomos tão frágeis. Tememos a morte, não sabemos para onde vamos,
e as previsões de longo prazo que tentávamos traçar ruíram, tanto na vida pessoal quanto nos planos estratégicos de governo e empresa. Eu achei fantástica essa chamada da revista Isto É, e eu já vou pedir para que os professores façam aí as suas considerações finais para a gente encerrar, lembrando que na próxima semana nós vamos discutir essas questões ligadas aos protestos dos Estados Unidos, né? Professor Mendes, vamos fazer aí nossas considerações finais para a gente já encerrar. Eu vou pegar como gancho a sua fala aí que você acabou de mencionar, os protestos, né, americanos. Eu acho que essa convulsão social que teve como estopim a morte de um negro de forma absolutamente brutal, né, sob os olhares do mundo inteiro, mostram como poderá ser a reação dos Estados Unidos diante da sua decadência. Não é uma decadência absoluta, evidentemente, dado o seu poderio econômico e militar, mas os Estados Unidos, na melhor das hipóteses, vão ter que dividir as decisões do mundo e os ditames do planeta com outras potências, né? Como é que eles vão reagir a isso? Então, no campo interno, Keynes injetando capital, né? E aí eu tenho que reconhecer que eles estão fazendo isso também com empresas e trabalhadores, não é só para o mercado financeiro, né? Então, medidas políticas econômicas keynesianas ou keynesianistas, né? Mas, por outro lado, reagindo de uma forma fascista também, né? Porque as manifestações de rua podem estar indicando algo a mais do que o racismo. Não que o racismo não seja, por si só, um tema absolutamente relevante, mas aquelas manifestações podem estar nos dizendo uma outra coisa, né? Um basta diante de tanto abandono, né? A que foi relegada a grande parcela da população, uma enorme parcela da população americana. Isso. E a forma fascista como eles têm enfrentado essas manifestações, de uma certa forma também dá a pista, é uma pista de como é que eles podem lidar com as relações internacionais. Uma potência decadente costuma incendiar o planeta, né? E só para voltar ao Chomsky, né, que fala da necessidade de um Green New Deal, né, um New Deal verde, ele também se preocupa, repito, com a possibilidade de uma guerra nuclear. A própria China, que a gente está lembrando aí do seu, né, do seu tipo de política externa calcada no soft power, mobilizou, né, ao alerta máximo as suas tropas. Elas estão de prontidão, né? E como é que os Estados Unidos vão reagir a isso? Então, a prontidão da China, né, sugere que a gente pode ter problemas seríssimos do ponto de vista, né, geopolítico e no campo militar, certo? A Europa, de que lado que ela vai ficar? Ela vai pender para os Estados Unidos, vai pender para a Rússia e para a China, porque tem a Rússia também, né, como hoje grande aliada da China. Então, é uma incógnita também, né? Então, repare que as incógnitas são muitas. Realmente, a gente está vivendo, né, uma situação de transformação brutal, né, uma transição muito rápida, né, na geopolítica internacional. E a gente tem muito mais perguntas para dar hoje do que respostas. Com certeza. Professor Ali, suas considerações finais aí para a gente encerrar nosso bate-papo dessa segunda-feira. Lembrando que hoje é dia 1º de junho de 2020 e nós estamos aqui fazendo uma conversa entre amigos sobre temas relevantes para a humanidade. Vamos lá. Bem, pensando no tabuleiro de xadrez, pensando na macro escala, né? É um rearranjo, disso não há dúvidas, né? O sistema sinocêntrico se apresenta com todas as suas forças. A China sabe disso e se aproveitará cada vez mais dos espaços deixados pelos Estados Unidos. Isso já é, inclusive, admitido por analistas, por cientistas políticos, por pessoas que estudam, que tentam entender a política doméstica e internacional dos Estados Unidos. Eles já admitem, perderam, né, a dianteira do processo, nesse seu negacionismo, né, curioso. Os dois países hoje mais afetados no mundo pelo quadro são dois países liderados por governos negacionistas, né?
colhendo o fruto daquele acientificismo, colhendo os frutos dessa postura equivocada, né? Para não dizer genocida, né? Uma postura genocida. A China, que na verdade saiu primeiro do quadro, em 23 de janeiro já havia decretado lockdown em Wuhan, né? Tomando as medidas necessárias, levando a sério o quadro, sai na frente, e ao sair na frente vai sim comandar esse novo rearranjo, não há dúvida. Se ela já vinha projetando isso, agora talvez seja a oportunidade de ouro nas mãos do governo chinês. Como o Mendes bem disse, a Europa continuará em si mesmada, a Europa continuará secundária no plano de poder, como já se comporta desde a Segunda Guerra, né? Muitas vezes submetida aos mandos e desmandos de um lado e outro, né? Especialmente dos Estados Unidos desde então, né? A Rússia buscará uma carona nesse processo chinês, afinal de contas tem muitas afinidades, muitos interesses em comum, né? E no que diz respeito a esse quadro, né? O capitalismo precisará, os mentores do capital precisarão entender que para salvar o modelo no médio e longo prazo, eles precisarão admitir um novo rearranjo entre a classe empresarial e o Estado, uma nova forma de se relacionar com os trabalhadores. Eles precisarão encontrar uma saída, né? Uma saída que muito nos remeterá àquela experiência vivida no pós-década de 30, no pós-segunda guerra. Caso contrário, o esgarçamento, a dissolução, né? O tensionamento aí do tecido social cada vez mais a uma situação que será inegável, né? Acho que é por aí que a gente precisa pensar. Os Estados Unidos precisarão também rever sua política externa. Precisarão equacionar com a China talvez uma nova relação, uma relação Estados Unidos-China um pouco menos beligerante, um pouco mais harmoniosa. A China está disposta a conversar. O governo americano dependerá muito, né? Os Estados Unidos dependerá muito dos resultados da eleição desse ano, para ver que rumo será dado à sua política externa e principalmente a forma como eles lidarão com todos esses processos de inflamação doméstica que eles têm vivido. Muito bom. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Foi ótimo a nossa conversa sobre essa questão geopolítica, geoeconômica, e nós vamos abrir espaço aí na semana que vem para fazer um bate-papo sobre esses protestos que acabaram se espalhando do mundo afora, como Alisson e Mendes falaram, não são só vinculados a uma temática, né, que seria o caso do racismo, aquilo foi uma gota d'água. Então, nós vamos falar sobre isso melhor na próxima semana. Muito bom, hoje é dia 1º de junho de 2020, né? Eu, professor Rogério Gonçalves, professor Alisson Riceto e professor Ivan Mendes, né, ficamos por aqui, né? Muito bom conversar com vocês aí, tá? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Boa semana e até lá.